Você sabe o que é o comitê de ética? Sabe se seu trabalho deve ou não passar pela avaliação desse comitê? E sabe quais são as implicações de se você não submeter esse seu trabalho de TCC nesse comitê? Já pensou fazer toda a pesquisa e depois não conseguir fazer uma publicação? Algo que poderia ser um artigo científico não pode ser publicado? O CEP, como é conhecido o Comitê de Ética, pode fazer uma avaliação a respeito de todo o seu trabalho. Eu participei durante 2 anos do Comitê de Ética da instituição que eu trabalhei e vou te passar todas as informações que você precisa saber nesse vídeo. Então fica atento, assiste até o fim para o seu trabalho também passar tranquilo pelo comitê. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Comitê de Ética e Pesquisa, também conhecido como CEP. E vamos te explicar se o seu trabalho deve ou não passar por esse comitê, quais documentos você precisa entregar, por que é importante você passar o seu comitê, por que é importante você passar o seu trabalho pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e nada melhor do que responder essas nossas questões do que alguém que já participou desse comitê avaliativo, né? E hoje a gente tem a professora Érica, que durante 2 anos foi membro do Comitê de Ética e Pesquisa. Então vamos começar a primeira pergunta, sabendo exatamente o que é o Comitê de Ética e Pesquisa, Érica. Bom, vamos lá. Então, antes de eu responder, eu preciso pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, para vocês deixarem o seu curtir aqui no nosso vídeo, porque afinal de contas é isso que faz o canal crescer, né? Se esse vídeo vai ser importante para você, vai ser importante para outras pessoas também. Bom, o Comitê de Ética e Pesquisa, a definição correta eu vou ler aqui para vocês, ó. Comitê de Ética e Pesquisa, mais conhecido como CEP, é um colegiado interdisciplinar independente de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, para contribuir com o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Ou seja, né, resumindo, traduzindo tudo isso. O CEP, o Comitê de Ética e Pesquisa, é um grupo geralmente de professores, pesquisadores de uma instituição que vão avaliar os trabalhos se eles estão dentro de uma ética, se eles não vão causar algum constrangimento para quem está participando de pesquisas, principalmente no que a gente está falando ali na questão de um TCC, onde você vai, por exemplo, usar uma metodologia de pesquisa com algum grupo de pessoas, certo? Então, para isso que serve o Comitê de Ética e Pesquisa, para poder averiguar se essas pessoas que vão participar dessa pesquisa não vai sofrer nenhum tipo de constrangimento ou alguma coisa do tipo. Bom, então já que você participou do Comitê de Ética e Pesquisa, conta pra gente como funcionam essas reuniões do comitê. Legal. As reuniões dependem muito de instituição para instituição, né? Mas na que eu trabalhava, ela acontecia uma vez por mês. E durante essas reuniões, a gente se reunia todos e levantava aquelas dúvidas que surgiam na hora que a gente estava avaliando algum trabalho. Então, o trabalho ele chega pela Plataforma Brasil, que é a plataforma que hoje todo o Brasil submete para o Comitê de Ética, de acordo com a sua instituição. E aí, dependendo da sua área, dependendo da área de pesquisa daquele trabalho, ele é direcionado para determinado professor. Então chegava para mim os trabalhos de biologia, né, que é a minha área de atuação, eu lia. Se eu não tinha nenhuma dúvida, se estava já de acordo com os parâmetros que eu já conhecia a respeito do Comitê de Ética, maravilha, eu dava continuidade à análise. Agora, se de repente surgia alguma dúvida, eu podia levar para o comitê e a gente ia debater entre o grupo ou algum case e a gente ia conseguir entender se aquele projeto precisa de alguma adequação, se ele pode ser aprovado ou não, pensando sempre na questão da ética. Bom, agora uma pergunta que deve ser muito comum, né, para os alunos é saber se o trabalho que a pessoa está fazendo deve ou não passar pelo Comitê de Ética. Então, responde aí pra gente, Érica, quais tipos de pesquisa devem ser submetidas ao Comitê de Ética? Legal, essa pergunta é bem legal. Você como aluno, né, deve avaliar, a primeira coisa a pensar é, vou fazer questionário com pessoas, né? E se você for aplicar um questionário onde envolve pessoas, você tem que passar pelo Comitê de Ética. E aí, até uma coisa interessante, Jennifer, que me passou aqui, nós estamos falando de Comitê de Ética e Pesquisa. Existem pelo menos aí 2 tipos de Comitê de Ética e Pesquisa.
aquele que envolve animais e aquele que envolve pessoas, né? O que eu participei foi justamente do que envolve pessoas. Por isso que eu estou falando de pesquisa, questionário que vai ser direcionado a uma pessoa. Então, se você vai fazer questionário, você tem que passar pelo comitê de ética. Se você vai fazer algum experimento que envolva pessoas, por exemplo, sei lá, um exercício, um exame químico, um exame biológico, qualquer coisa que envolveu pessoas, você tem que passar pelo comitê de ética de humanos, que a gente chama. Claro que também, se você for fazer algum experimento que envolve animais, aí você vai passar pelo comitê de ética dos animais, né? Mas de uma maneira mais geral, mesmo que você não seja da biologia, se você for da administração, por exemplo, direito, e vai passar pelo comitê de ética, vai ser pelo comitê de ética de seres humanos, provavelmente. Então, vai ter pessoas na sua metodologia? Vai envolver pessoas na sua metodologia? Tem que passar pelo comitê de ética. Principalmente se você pensa em publicar esse artigo. Tá? Se você pensa que vai publicar o seu TCC, a sua monografia, o seu projeto, precisa passar pelo comitê para ter essa autorização. Isso é interessante, né? Tem muitas pesquisas desenvolvidas com base em questionários, né? E por isso que é importante a gente saber quando que a pessoa deve enviar o questionário ou o trabalho que ela vai fazer com pessoas ou animais para avaliação pelo comitê de ética. No início, no meio ou no fim? É uma pergunta que é interessante a gente saber para a pessoa, né? Para você que está aí fazendo a sua metodologia, está começando o seu trabalho, saber o momento certo de passar o seu trabalho pelo comitê de ética. Responde aí, Érica. Então, isso aí é fantástico, porque assim, o comitê de ética, como eu falei, ele se reúne normalmente, né? Depende muito da instituição, mas de uma maneira geral, ele se reúne uma vez por mês. Só que existe um processo aí. Então, você não vai pegar o seu trabalho agora, submeter hoje e amanhã você vai ter uma resposta. O que você, aluno, precisa ficar atento? Existe um período aí, um processo para passar pelo comitê de ética. Então, a partir do momento que você descobriu que você vai fazer trabalho com seres humanos, né, que vai envolver pessoas, já se organiza para entrar no site da Plataforma Brasil, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para poder submeter o seu trabalho, ver quais documentos vão precisar, tudo direitinho, porque se você vai ter uma entrevista com pessoas, né, vai envolver esses seres humanos, você vai passar pelo comitê de ética, isso leva um tempo. Então o ideal é que a partir do momento que você entendeu a sua metodologia, tá ali ainda escrevendo um projeto, sabe? Você já começa a pensar em passar pelo comitê de ética, porque na teoria, né, de acordo com a ética do trabalho, você só pode começar a sua metodologia, você só pode começar a aplicar esses questionários ou fazer um experimento com o ser humano depois que o comitê de ética aprovar, tá? Isso aí levanta uma outra questão, né? Você já falou, né, Érica, que se a pessoa não passar o questionário pelo comitê de ética, ela não vai poder publicar os resultados dessa pesquisa, né? Então, considerando assim, em termos profissionais ou acadêmicos, né, é muito importante a gente publicar os resultados da nossa pesquisa, porque é importante para o nosso currículo, valoriza o trabalho que você fez, divulga para a comunidade resultados interessantes, né? Então, a parte disso, de você não poder publicar os seus resultados, eu queria saber, Érica, quais são as implicações éticas de você não submeter um questionário, uma pesquisa que você vai fazer com seres humanos ou com animais. Eu acho mais difícil, né? Porque se a pessoa trabalha num laboratório, já tem um procedimento, né, certinho para fazer a pesquisa, né, com animais, por exemplo, animais de experimento. Eu acho que é mais no caso de entrevistas, né, em que as pessoas às vezes fazem essa pós-graduação e tem muitos colegas envolvidos, né, e elas não sabem muito bem como lidar com isso. Eu queria saber, Érica, qual é a implicação ética de não passar o seu questionário pelo comitê de ética? Bom, além de você não poder publicar, né? Porque quando você for submeter uma revista, a primeira coisa que ele vai querer saber é o número do protocolo, da autorização do comitê de ética por aquelas questões. Você também pode ter uma série de dificuldades, por exemplo, na hora de formular suas questões e validar esse questionário, né? Então, será que aquelas questões realmente
vão te responder aquilo que o seu objetivo se propôs? Porque o comitê de ética, ele avalia tudo isso, se as questões estão pertinentes, se elas vão responder aquilo que você se propôs a fazer. Uma outra coisa, se as questões de alguma maneira não interferem no direito daquela pessoa que vai passar pela sua pesquisa. Uma outra coisa interessante também é que dentro do conjunto de documentos que você manda para o comitê de ética, tem um que é um documento de esclarecimento para quem está participando da entrevista, para ela saber a respeito do que ela está participando, do que ela está falando ali, de que tipo as questões, como ela pode levar as respostas, né? Porque ela pode cair em dúvida em alguma resposta, inclusive isso também é avaliado pelo comitê de ética, se seu questionário não é duvidoso ou ele não tem duplicidade de resposta, alguma coisa nesse sentido. Então, além da questão de não publicar, você ainda passa por um processo de grande avaliação mesmo. Então, realmente, o comitê de ética ele faz essa avaliação, principalmente da sua metodologia. Ah, sim. Então, no final, né, você só tem a perder se você não passar um questionário, por exemplo, pelo comitê de ética, porque os próprios professores ali daquele grupo, eles já vão estar te ajudando na sua própria pesquisa. E outra coisa que eu gostaria de saber, você disse que tem o documento de esclarecimento, né, em que as pessoas que vão ser entrevistadas, elas vão receber e vão ter ciência de que a pessoa, quem está aplicando o questionário, vai utilizar aqueles dados para um propósito de pesquisa, né, no caso, um propósito acadêmico. E qual seria a implicação de se você passar, por exemplo, o questionário sem passar pelo comitê de ética e depois um dos entrevistados ficar constrangido e querer, sei lá, saber mais informações ou querer ir na justiça, né? Pode ser, ela pode ter lido uma questão, se sentido constrangida por algum motivo. Quais são as implicações disso, Érica? Pode acontecer sim, Jennifer. Quando você passa pelo comitê de ética, você está resguardado de todas essas situações, né? Você está protegido desse tipo de questionamento, porque o avaliador, o professor, ele já tem uma experiência maior e ele vai ter o aval do comitê de ética para poder liberar aquele documento, né? Para liberar aquela pesquisa. Então, quando você não passa no comitê de ética, qualquer tipo de situação que acontecer, é você quem vai responder. Então, você vai ter que entrar, por exemplo, com uma ação com essa pessoa e explicar para ela ou tentar resolver a situação se for um caso jurídico mesmo. Você está sozinho nessa brincadeira se for o caso, tá? Então, na realidade, o comitê de ética não seria algo assim, que coisa chata, algo burocrático que eu tenho que fazer. Na verdade, é algo que vai te ajudar, que está te resguardando de problemas futuros e resguardando também as pessoas que vão participar da pesquisa também de sofrerem qualquer tipo de constrangimento por causa de uma pergunta mal elaborada, né? Então, no final das contas, o que a gente pode concluir até agora é que passar no comitê de ética é só benefício, apesar do processo burocrático. Mas tem que ser assim mesmo, né, gente? Não tem como. Outra coisinha que eu queria saber, já que estamos falando aí do processo burocrático, é quais tipos de documentos você tem que enviar para o comitê de ética. Legal. Bom, você falou da questão burocrática e realmente, né, eu preciso ser a boa professora aqui. Não é tranquilo, você não vai submeter só o seu projeto. Existe uma série de documentos que você vai submeter e que você precisa para que realmente tudo esteja alinhado. O que você está fazendo, a sua pesquisa e o pesquisado. Então, e como a gente tem uma série de pesquisas acontecendo no Brasil e no mundo também, existe um padrão. Geralmente, o que você vai precisar? Você vai precisar do seu projeto de pesquisa, vai precisar do questionário ou dessa metodologia muito bem explicada. Existe um formulário lá no site da Plataforma Brasil para você preencher e ele vai te explicar o passo a passo. Você vai precisar desse documento de livre consentimento do pesquisado, né? Você vai explicar nesse documento e depois toda vez que você for enviar a pesquisa para alguém responder, ele lê e assina, dizendo que ele está de acordo com aquela pesquisa, que ele está ciente para que aquela pesquisa foi feita. Outra coisa também que você vai precisar, se essa pesquisa for num ambiente fechado, por exemplo, for dentro de uma instituição, for dentro de uma empresa, em alguma área de ambiente que não é público,
você vai precisar de uma anuência, né, de uma ciência da pessoa responsável dessa instituição, dessa empresa. Então tudo isso, geralmente tem um modelo dentro do CEP, né, tem um modelo dentro da plataforma Brasil. Você como aluno entra lá, vê quais documentos são necessários, se a sua instituição de repente não pede um documento a mais do que eu citei aqui, vai anexar tudo isso dentro da sua plataforma Brasil e depois você vai submeter. Aí vai passar para o CEP, vai passar para o professor responsável da sua área, ele vai avaliar e vai te dar uma devolutiva. Antes mesmo até do professor avaliar, vai passar por uma pessoa que vai analisar se você conseguiu enviar todos os documentos. Senão ela rapidamente já vai te falar. Não vai esperar aquele um mês que eu falei, entendeu? Ela rapidamente já vai falar, olha, Jennifer, tá faltando tal documento. Você providencia, anexa lá no seu grupo de arquivos e aí sim vai para o professor avaliar já com todos os documentos certinho. O professor ele realmente não vai avaliar os documentos, ele vai avaliar essa questão de como as perguntas foram formuladas, dessa questão mais ética mesmo do projeto. Bom, então já que você começou a falar dessa questão do que o professor vai avaliar, né? Explica melhor pra gente o que exatamente é avaliado, né? Porque se a gente sabe o que é avaliado, a gente pode se prevenir e fazer já questões, elaborar os documentos, qualquer tipo de pesquisa que você estiver desenvolvendo, já nos modelos e da forma correta para que a avaliação seja positiva e você agilize o processo, né? Se você já sabe o que vai ser avaliado, você não precisa enviar, voltar errado para enviar de novo e levar mais tempo, né? Conta pra gente aí, Érica, o que é avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Legal. Bom, a primeira parte das avaliações é justamente se você enviou todos os documentos solicitados. Então passa por essa pessoa que vai fazer essa triagem. Depois, se você enviou todos os documentos que é solicitado, o professor vai avaliar, por exemplo, o resumo do seu projeto. Se aquele resumo está claro, se ele fala o propósito do projeto, né, o porquê daquele projeto, se ele fala quais são os objetivos, se ele explica a metodologia e justifica essa metodologia. Então, por exemplo, vou aplicar um questionário para pessoas da empresa X. Por quê? Então, na minha introdução do meu projeto, eu vou justificar o porquê que eu estou colocando esse questionário para essas pessoas. Vou montar as questões, o professor também vai avaliar as questões e essas questões precisam estar alinhadas com o objetivo do projeto. Não adianta eu colocar questões que não estão alinhadas ao objetivo, né? Então, dentro da parte de metodologia também, o aluno deve explicar quais tipos de formulário, por que aquele formulário está sendo aplicado, como ele vai ser aplicado, quanto tempo ele vai ocorrer o processo de aplicação. Então, geralmente, o que é avaliado é como aquele projeto foi feito. Não existe uma avaliação muito diferente disso. Então, você vai entregar um projeto também dentro dos modelos que o CEP solicita, também deve ter dentro da sua instituição um modelo que é para entregar, para passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. E aí você vai completando com essas informações. Não é difícil, não é impossível, mas é um documento que você vai ter que sentar, fazer e preencher normalmente, né? Quase que um formulário. Então, agora a gente já deu uma visão geral aí do que precisa para o Comitê de Ética, o que é avaliado, quais são as implicações. Mas eu acho que é importante a gente estressar aqui, deixar claro quais são as implicações de eu não passar o meu trabalho, né, o seu trabalho no caso, né, do aluno, pelo Comitê de Ética. Me explica aí pra gente, faz um resumo de tudo que a gente já falou, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Mas faz um resumo de tudo aí, de qual é a implicação se a pessoa não passa o trabalho pelo Comitê de Ética. Legal, então vou resumir tudo que a gente falou aqui e vou falar o passo a passo também de passar pelo Comitê de Ética. Bom, se você não passa o seu projeto, né, o seu trabalho acadêmico pelo Comitê de Ética e ele precisa passar pelo comitê, né, pensando na forma correta de desenvolver a pesquisa, a primeira implicação é não publicação. Então você não vai publicar esse trabalho, você não vai conseguir publicar esse trabalho. Outra coisa, na banca, até esqueci de falar sobre isso antes. Na banca, é bem possível que algum professor da banca que vai avaliar o seu trabalho na hora da defesa, lembra? Aquele dia que você vai apresentar o trabalho, que você está quase infartando. Então é bem possível que nesse dia o professor te pergunte por que você não passou pelo Comitê de Ética. E se você não passou, eu já vou te deixar a dica aqui.
vai preparando os argumentos, porque ele vai te questionar o porquê disso, tá? Então, não vai ser publicado, pode ser questionado na banca e, claro, você pode estar com um trabalho que não está alinhado com a ética da pesquisa. Então, talvez ele pode ser que ele tenha perguntas que não estejam corretas, não é a melhor formulação para aquela pergunta, pode ser que a pergunta não te leve ao resultado que você está buscando com os seus objetivos. Então, tudo isso você vai encontrar, você pode passar em não ter o aval do Comitê de Ética. E o passo a passo, né? Então, gente, não é tão complicado. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no Plataforma Brasil, fazer o seu cadastro como aluno. O seu professor orientador, ele também deve ter um cadastro, os dois vão ter um cadastro. Ele vai montar uma equipe onde vai incluir você como aluno para que você possa anexar os documentos solicitados. Você vai olhar lá na Plataforma Brasil mesmo, vai mostrar todos os documentos que precisam ser solicitados, precisam ser anexados. Você vai anexar todos esses documentos, que são aqueles que eu falei, que é o seu projeto, os questionários que você vai aplicar, o aval de anuência dos pesquisados, o aval também do lugar que vai ser aplicada essa pesquisa. Então, todos os documentos que você precisar vai estar ali listado. Você vai anexar, vai submeter. Nessa primeira análise vai ser feita uma vistoria para ver se você anexou todos os documentos necessários, todos os documentos que são solicitados, e aí sim vai para esse professor avaliar. Esse professor tem um prazo para fazer essa avaliação, para te dar a resposta, então por isso fique atento a isso. Esse prazo pode ser geralmente de 30 dias ou até mais, então depende da instituição, depende de qual é o período. Se você começar a submeter o seu trabalho para o CEP na época que todo mundo está submetendo o TCC, vai levar mais tempo. Se não for uma outra época, talvez seja mais tranquilo. Então vai ter esse prazo para avaliação do professor e ele vai te dar o feedback que, ok, pode dar continuidade à sua pesquisa, ou se não, faça tais correções pontuais, e aí ele vai te dar as orientações do que você deve fazer. Depois de passar por esse comitê, aí sim você pode aplicar a sua metodologia, tranquilo, porque você está dentro do que a gente chama de ética de pesquisa, você está dentro daquilo que é esperado por um bom pesquisador. Nossa, muito bom saber todas essas informações. Érica, muito obrigada por esclarecer essas questões. Se você gostou aí das informações, já deixa o seu curtir. Garanto que essa entrevista foi perfeita e deve ter respondido a dúvida de muita gente. Então, já deixa o curtir aí, compartilha com seus colegas para que todo mundo saiba que mandar a pesquisa para o Comitê de Ética não é um bicho de 7 cabeças e que sim, é muito importante. Também se inscreva no canal que a gente tem vídeos toda quarta-feira às 8 horas, sempre com temas relacionados ao trabalho acadêmico, ao TCC, e ative o sininho para você não perder nada, né, Érica? Exatamente. E até a próxima semana. Tchau, tchau!